Boa noite, eu sou a Júlia, vou apresentar sob orientação do professor José Gilberto, um relato de caso sobre o espasmo hemifacial secundário ao cisto aracnoide em fossa posterior, em uma criança. O que a gente tem é que o espasmo hemifacial é uma disfunção ipsilateral do nervo facial e ele é caracterizado por movimentos espasmódicos contínuos ou intermitentes no território da inervação do nervo facial. E eles geralmente são vistos, esses espasmos, mais visivelmente em torno do olho e da boca. A gente sabe que a prevalência dele é maior em adultos na quarta e quinta década de vida, com predomínio do sexo feminino. Além disso, o que torna esse relato de caso importante na população pediátrica, porque não é a população mais acometida. Além disso, o espasmo hemifacial ele tem múltiplas causas, que podem ser compressivas e não compressivas, sendo a mais importante a causa compressiva por compressão do nervo facial por artérias e pela vasculação do cérebro ao redor do nervo facial. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem é exatamente isso. A gente vê o nervo facial aqui e o nervo vestibulococlear logo embaixo, o sétimo e oitavo par craniano, em especial a artéria cerebelar anterior-inferior aqui, que ela, quando ela está tortuosa ou aberrante, ela pode causar a compressão desse nervo, e então é a principal causa do espasmo hemifacial. As outras causas do espasmo hemifacial, elas são consideradas atípicas, e em especial o cisto aracnoide em fossa posterior é considerado extremamente raro. E aí que nesse caso a gente visualizou o cisto aracnoide no ângulo ponto cerebelar, que é uma das passagens do nervo do sétimo e do oitavo par craniano, que a gente pode ver aqui o ângulo ponto cerebelar e o sétimo par craniano aqui e o oitavo logo aqui. Então, o nosso objetivo foi descrever o primeiro caso até então, que a gente não achou outro caso descrito, de cisto aracnoide como causa do espasmo hemifacial na criança. A paciente em questão tinha 6 anos, era do sexo feminino, teve início de sintomas aos 18 meses de idade, com espontâneos desvios da comissura labial para a direita. Ela chegou no consultório do Dr. Gilberto aos 6 anos, apresentando esses episódios de desvio da comissura, os espasmos hemifaciais, com uma frequência de 2 a 3 crises por dia e remissões de 3 a 4 semanas. O exame físico dela não apresentou qualquer alteração nem de sensibilidade da face, nem de alterações do oitavo par craniano, mas no exame de imagem solicitado foi verificado primeiro a tomografia, o cisto aracnoide no ângulo ponto cerebelar, e secundariamente confirmado por ressonância magnética, que a gente pode ver aqui. Na figura A gente está vendo a ressonância magnética em T1, no corte axial, em que a gente vê o cisto aracnoide hipointenso, corado aqui em preto, né? Então ele fica preto no ângulo ponto cerebelar. Na imagem B, que a gente vê a ressonância magnética em T2 também, em corte axial, a gente vê a imagem hiperintensa. Então, o cisto fica branco aqui, que a gente pode ver. E aqui nessa setinha preta, a gente vê a borda do cisto encostando na setinha branca, que é o oitavo par craniano. O complexo sétimo e oitavo par craniano, é a emergência dele, né? Então, foi atribuído aos espasmos hemifacial essa compressão do cisto aracnoide ao sétimo par craniano. Como tratamento, então, optou-se pela drenagem cirúrgica do cisto, que foi feita através de uma pequena craniectomia retrosigmoide da fossa posterior. Atualmente, essa cirurgia seria feita via laparoscopia, mas à época decidiu-se por fazer a craniectomia. Então, o que a gente vê aqui na figura 2, a craniectomia dessa paciente, que assim que abre a dura mater, a gente consegue visualizar o cisto aracnoide. E após a fenestração do cisto aracnoide, a gente consegue observar o nervo facial intacto, totalmente preservado, o que indicaria um melhor prognóstico para a paciente, que foi o que de fato aconteceu. No pós-operatório, ela constatou a remissão total dos espasmos hemifaciais, ela não estava mais apresentando o desvio da comissura labial, e na tomografia de crânio do pós-operatório mostrou diminuição do volume do cisto. Em 3 meses de acompanhamento, continuou-se com remissão total dos sinais sem uso de qualquer medicamento. Então, a relevância desse caso para a população médica é em especial porque, se tratando de um caso raro que ainda não havia sido relatado, a gente sabe que a incidência dos espasmos hemifaciais em crianças é de 1 a 3%, o que já torna esse cara raro. Enquanto que a principal causa disso é a compressão vascular que eu tinha citado anteriormente na introdução,
E como esse caso não foi causado pela compressão vascular, foi causado pela compressão de um cisto aracnoide em fossa posterior, torna ainda mais raro. Além disso, o padrão de movimentos que a paciente apresentava era raro também, porque geralmente os espasmos hemifaciais eles iniciam primeiramente no músculo auricular do olho, então contrações nos olhos, ao redor dos olhos primeiro, e depois seguem para o músculo orbicular da boca. Sendo que nessa paciente, as contrações começaram nos músculos periorais. Além disso, a maioria dos cistos aracnoides são assintomáticos, mas os cistos localizados no ângulo ponto cerebelar, eles podem desencadear alguma redução da audição e ataxia, que não foram presenciados por essa paciente. Ela não apresentou esses achados. A gente acredita que, igual vocês podem ver nessa imagem, o cisto aracnoide ele não estava desviando o sétimo e oitavo par craniano. Então, a gente acredita que ele encostando no sétimo par craniano, no nervo facial, houve uma irritação crônica desse nervo desde o nascimento da paciente, que se manifestou posteriormente como um espasmo facial, ou seja, como um distúrbio de movimento. E por isso, como essa era a causa, era a compressão do nervo facial devido ao cisto, optou-se por remoção do cisto por drenagem cirúrgica. Então, tratou a causa. E com isso a gente conclui que a importância disso é que é importante considerar, mesmo que raro, essa hipótese diagnóstica em pacientes que apresentam espasmo hemifacial. Considerar a hipótese de ser um cisto aracnoide em fossa posterior, porque é uma hipótese diagnóstica válida e que, além disso, tem um tratamento relativamente simples por diminuir os sintomas totalmente, ter uma remissão total do quadro, que foi apresentado por essa paciente. Muito obrigada.